Bom dia pessoal, dia 7 de julho de 2025. E hoje nós vamos tocar num assunto que complica demais a cabeça do motorista de aplicativo. Qual é? Eu vou tocar num assunto muito simples e vai desmistificar qualquer situação financeira de qualquer motorista de aplicativo. Vamos lá. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo no final do vídeo e me dessem uma outra forma de se calcular lucro. Qual foi o seu ganho no dia? Qual a metodologia? Eu vou te dar a única aqui. Agora, se tiver outra, por favor, coloque no comentário. Envie pra gente. Comente. Estou errado? Não, existe outra, é assim, é assado. Nós vamos debater em prol de toda a comunidade de motoristas de aplicativo. O canal aqui, que eu vou falar agora, eu não quero debater com nenhum outro canal, com nenhum YouTube. Eu nunca vou entrar nessa teia. Que é o seguinte, qual é a teia aqui? Que hoje existe nos aplicativos, né? É uma polarização. É aqueles que defendem, aí eu vou citar aqui no vídeo, e aqueles que não defendem os aplicativos. Que só citam os defeitos e os outros que só citam as virtudes. Nenhum dos dois estão falando a realidade. Não existe uma coisa que só com virtude e outra coisa só com defeito. Nada nessa vida existe assim. Nada. Tudo tem seus prós e contras. Então aqui, todos os itens que eu for falar no canal vai ter pontos positivos e negativos. Nada aqui vai ser unanimidade. E nada aqui vai servir para você. Se você não refletir, se você não analisar o que nós estamos falando, se você não pensar, se você não criar a sua análise, a sua metodologia, se você não raciocinar em cima, se não tiver a sua conclusão final, você vai aplicar, que seja baseado no que nós vamos falar. Você vai ter a sua, que eu não quero vender nada pronto para ninguém. Aqui é o desenvolvimento mental. Vamos acabar com o problema cognitivo. O que é problema cognitivo? É você aceitar a opinião, levar para a sua vida uma série de conceitos que você não estudou, que você não tem sua própria análise. Isso é cognição. Você não pode ter problema cognitivo. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a única metodologia que nós temos para analisar nosso ganho por dia? Eu queria que você me contestassem aí. Quanto eu rodei? Nossa, eu rodei 300 quilômetros. Quanto você ganhou com esses 300 quilômetros que você rodou? 600. Então você fez 2 por quilômetro. 500. Então você fez 1 e pouco. Você rodou 300 quilômetros, ganhou 400. Então, essa relação vai representar a sua margem de lucro. Você tem o custo do seu carro. Hoje você tem. Se quiser, deixa aqui no comentário, eu mando uma planilha para vocês. Vocês me mandam o custo que vocês têm no carro de vocês. Tudo que eu não tenho como analisar isso. E eu vou te dar uma planilha automática. Ela vai te dar quanto você... Ou você entra nesses aplicativos, também que não vou fazer propaganda aqui, mas que te dão os valores por quilômetro, né? Você instala no seu celular. Lá tem também. Você preenche o formulário lá, os seus custos, e ele vai te dar o valor por quilômetro. Isso é importantíssimo. Valor por quilômetro do seu carro. Quanto o seu carro custa por quilômetro. Isso é o ponto pacífico. Por quê, gente? Essa relação de quanto você rodou e quanto você lucrou, ela joga por terra a questão de hora. Você não vai resolver o seu problema porque eu rodei por hora. Rodei por hora, fiquei 10 horas. Ótimo, você rodou por hora, beleza? Você ficou 16 horas na rua, mas, pô. Tá, fiz 500 reais, mas você rodou quanto? 400. Você ganhou alguma coisa? Fugiu da relação quantos quilômetros você rodou e quanto você fez no seu aplicativo? O que tem a ver a hora? O que hora tem a ver? Vou falar mais uma vez. Então, me mande uma outra metodologia que não seja essa. Correto?
eu fiquei 10 horas, rodei 200 quilômetros e fiz R$ 400. Ótimo. Então você ganhou 2 por quilômetro. Fiz R$ 200 rodando 200 quilômetros. Então sua relação de lucro é essa daí. Eu rodei 200 e fiz 400. 200 e fiz 400. Então foi 2 por 1. Você pegou a média das suas viagens, 2 por quilômetro. Então sua margem de lucro foi boa, foi 100%. Você gastou 1 e ganhou 2. Então a margem de lucro ela é importante, gente. A margem de lucro. Custo por quilômetro do seu carro é R$1. 1,70 você ganhou 70%. 1,50, 50% do que você gastou. 1,80, 80%. 1 é o custo. Que excede o 1, 10%, 1,10, 10%, 1,20, 20%, 1,30, 30%. É só margem de lucro. Que vai estar diretamente proporcional à quantidade que você rodou. Quanto você rodou? 600. É impossível. Vamos lá que você tem rodado 500 quilômetros. Também que eu já acho impossível, mas tem gente que dizem que já conseguiu rodar isso por um dia. Não sei como, mas vamos lá. E você rodou, e você tudo a 1,10, você vai ganhar R$50. Que R$1 é o custo do seu carro. Ah, minha média foi 1,20. Você vai ganhar R$100. Você vai andar 500 quilômetros para ganhar R$100. Nos outros 500, você tem que guardar, você não pode gastar. Você entendeu, gente? Então, não tem outra relação. Então, vamos desmistificar isso. Você criando o seu conceito. Qual é a outra forma de se calcular os seus ganhos que não seja quanto você rodou e quanto você ganhou? Quanto você rodou e quanto você ganhou? Como fugir disso? Correto? Nossa, vamos por hora agora, rodei 16 horas e R$600, tá? Mas o quilômetro não pode ser desprezado. Senão você vai falir. A hora pode ser desprezada, o quilômetro não. A hora, meu Deus do céu, o que vai valer a hora? Eu posso ficar lá 16 horas e rodar tantos quilômetros. Beleza. Mas qual foi a minha margem de lucro desses quilômetros que eu rodei? Então a relação, até quando você está dirigindo ali, olha meu aplicativo, 200, rodei 80. Pô, tá bom. 200, rodei 150, tá ruim. Tô pegando corrida ruim. Você vai quebrar. Tá bom, gente? Não tem... O que esse pessoal fala tem que ter fundamentação. Qual é o fundamento disso? Aonde eles tiraram esse critério? Que faz com que a hora seja boa. Tá, a hora é boa se você rodar uma quantidade de quilômetros, onde a relação que essa quantidade de quilômetros você rodou e a quantidade que você ganhou seja boa. É 1,70 por quilômetro. A sua margem de lucro tem que ser 70%. Então, se o custo do seu carro é R$1, para dar 70, você tem que pegar corridas de 1,70. Esses aplicativos vão te dar esses valores por quilômetro. Toda hora que trocar lá uma corrida, você... Sim, é só isso. O resto é tudo fantasia para ganhar dinheiro. Então, se eu estou falando besteira, qual é a outra relação que existe para você calcular o seu ganho por dia que não seja quanto você rodou e quanto você ganhou? Qual é a outra relação? Porque a por hora vai te iludir. Eu fiquei 10 horas e ganhei R$500. Você rodou quanto em 10 horas? Você rodou, fiquei 12 horas e ganhei R$500. Mas você rodou quanto em 12 horas? Porque o seu combustível você paga por quilômetro, não é por hora não. O seu pneu você paga por quilômetro, não é por hora. E por hora não tem relação com o seu custo. A quilometragem tem. Se você rodou lá 350 quilômetros e ganhou 500,
Você vai ter que botar de novo amanhã combustível compatível a 350 km. Vai rodar 500 de novo. Compatível para 350 km. Se você aumentar, quiser rodar 500 no dia, você vai ter que botar combustível compatível para 500 km. Isso vai custar mais. A relação ela é por quilômetro. Você paga o seu combustível por quilômetro. Então, o que a hora tem a ver? A hora tem a ver com o seu custo? Nada. O seu custo não tem nada a ver com hora. Então, quem se baseia em hora está se baseando numa informação falsa, ilusória. Porque a quantidade de hora não diz quantos quilômetros você andou. Pode ter. Então, assim. Eu rodei tantas horas, mas quantos quilômetros eu rodei e quanto eu ganhei. Quantos quilômetros eu rodei e quanto eu ganhei. Aí nessa relação você tem seu ganho. E a única, eu vou desafiar vocês aqui, bota aqui na descrição. Existe uma outra forma de calcular seus ganhos que não seja quantos quilômetros você rodou e quanto você ganhou. Existe uma outra forma de você calcular seus ganhos, porque você tendo consciência disso, não tem mais dúvida nenhuma. Você não tem outra forma de você calcular, correto? A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: quanto eu rodei e quanto eu ganhei. Quanto eu rodei, para saber se você tem lucro ou não. Quanto tempo eu rodei? Quanto tempo eu rodei? Tá, quanto tempo você rodou, mas quantos quilômetros você rodou naquele tempo? E quanto você ganhou? Então a hora não serve para nada, é só quilômetro. Fiquei 18 horas na rua. Tá, mas quanto você rodou e quanto você ganhou? Tem como fugir disso? Tem como fugir disso? Ou você mira o seu cálculo por ganho na única, simples e fácil forma de calcular, ou você vai se iludir. Você vai cair numa situação que não vai te levar a nada. Então, para que a gente não possa encerrar esse vídeo jogando uma reflexão na mente de vocês, se eu estou errado, bote aqui na descrição desse vídeo aqui qual a única, se a relação, quanto eu andei, quantos quilômetros eu andei e quanto eu lucrei no aplicativo não é a única forma de você calcular seus ganhos, eu tenho certeza que é. Então você me mande aqui nas descrições que eu estou errado, mas qual é a outra fórmula de você ganhar dinheiro? Como é que você vai calcular isso? Que o tempo, ele não é preciso em quantos quilômetros você rodou. E quantos quilômetros você rodou, ele é imprescindível você calcular seus lucros. Quanto você rodou naquele tempo? O tempo não é nada, é quantos quilômetros você rodou. E qual o valor que você obteve naquela quilometragem que você rodou? Vai ficar te dar seu lucro. Então, não, tudo que começar na internet, que não for, aí você para e fala assim, peraí, mas qual é a relação disso aí? Quanto eu vou rodar e quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou rodar, quanto eu vou ganhar? Quantos quilômetros eu gastei para obter tanto? Tá bom? Vamos deixar de... Porque, gente, problema cognitivo é isso. É você ouvir tudo, não analisar, não ter informações, não refletir, não pensar, não estudar, e você cair numa situação que você não tem sua opinião própria e você só vai pela opinião dos outros. Isso é problema cognitivo, você tem que ter a sua opinião. Você não pode tomar decisão na sua vida se você não tiver a sua decisão, se você não raciocinar. Tá bom, gente? Então, bote aqui nas descrições se existe uma outra metodologia de calcular ganho, tá? Acione o sininho das notificações para você estar sempre informado. Dê o seu like, se inscreva no canal. Você vai ter informações verídicas, concretas para a sua análise, você desenvolver a sua metodologia, o seu raciocínio e a sua conclusão. É isso que é importante. Tá bom, gente? Então até amanhã. Mais um vídeo aqui no canal Menta Uber.